Olá, moçada! Eu sou Mirelle Costa, sua professora de literatura, e o tema da nossa aula é um tema importante, é um tema que aparece muito nos vestibulares, pós-modernismo. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para que você possa receber as atualizações. Vamos pensar em algumas características do pós-modernismo. Estamos no século XX, momento em que a sociedade está fragmentada. O homem deste período possui várias identidades. As relações passam a ser descartáveis e a literatura, ela é multifacetada nesse momento. Assim, passamos a ter novos temas, novas técnicas para se fazer a literatura da pós-modernidade. Neste novo momento da sociedade, temos um grande filósofo que pensou sobre essas relações líquidas, sobre um mundo de tempos líquidos, Zygmunt Bauman. Bauman vai mostrar o quanto cada vez mais as relações são fragilizadas, ninguém quer se apegar a ninguém. Tudo é fluido, tudo é líquido, tudo é passageiro. Na obra Tempos Líquidos, Bauman diz: no mundo líquido moderno, de fato, a solidez das coisas, tanto quanto a solidez das relações humanas, vem sendo interpretada como uma ameaça. Qualquer juramento de fidelidade, compromissos a longo prazo, prenunciam um futuro sobrecarregado de vínculos que limitam a liberdade de movimento e reduzem a capacidade de agarrar no voo as novas e ainda desconhecidas oportunidades. A perspectiva de assumir uma coisa pelo resto da vida é absolutamente repugnante e assustadora. Que interessante essa visão de Bauman. Essa é a sociedade que temos hoje, cada vez mais amedrontada ao apego, a relações definitivas, aquilo que é concreto e a longo prazo. Vamos pensar em alguns autores importantes da pós-modernidade. Ariano Suassuna é um autor que sempre aparece em provas de vestibular. Duas obras, A Pedra do Reino e O Alto da Compadecida. A Pedra do Reino, você vai ver bem essa ideia da cultura do sertão, do povo, versus a cultura erudita, a cultura formal. O Alto da Compadecida, temos a figura do irreverente João Grilo, aquele que usa da esperteza, da malandragem para driblar todo o sofrimento que vive. Numa terra em que as políticas públicas nunca chegam, é preciso da malandragem para sobreviver. Dentro deste contexto da pós-modernidade, tivemos alguns autores que trilharam o realismo mágico ou o realismo fantástico. Temos os contos de J.J. Veiga e Murilo Rubião. É importante pensar na figura de Murilo Rubião. Esse nós vamos destacar. Quem se lembra de um conto chamado O Ex-Mágico? Aquele conto, nós temos a figura de um mágico que, com o passar do tempo, perde o controle de suas mágicas. Desesperado, ele corta suas mãos, ele decepa suas mãos. Quando ele faz este movimento, as mãos nascem outra vez. Ora, se o problema era não conseguir parar de fazer mágicas, isso é só uma metáfora. Ao cortar as mãos e as mãos nascerem outra vez, a raiz do problema de fato não foi resolvida. O problema era interno. Essa figura fragmentada, insatisfeita com a vida que levava. Outra figura importante da pós-modernidade é a escritora Lígia Fagundes Telles. Tem um conto de Lígia muito conhecido, Venha Ver o Pôr do Sol. Mais uma vez nós vamos ver o elemento, o insólito. Mais uma vez nós vamos ter o elemento fantástico. Olha que interessante esse trecho. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui e que escuro, não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas estão tão desbotados, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente, Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito, ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu
há mais de 100 anos. Venha ver o pôr do sol, temos um casal de ex-namorados. E o interessante, gente, é que o rapaz convida a ex-namorada para um encontro, para uma conversa, na porta de um cemitério abandonado, com a desculpa de levá-la para ver o túmulo de sua prima, que foi sua namoradinha do passado. A intenção é deixá-la nesse mausoléu. Olha que interessante, a Lígia trilhando os caminhos do fantástico. Nesta lista de importantes autores, destacamos também Moacir Scliar. E a obra que selecionei de Moacir Scliar é Eu Vos Abraço Milhões, uma obra muito importante. Nesta obra, temos o protagonista Valdo. Ele é o narrador da história e Valdo vai narrar suas experiências da juventude, o seu contato com o comunismo, as suas ilusões e as suas frustrações. Um homem que o tempo todo é cheio de perguntas, perguntas das quais ele não tem resposta. Isso é uma marca desse homem da pós-modernidade, essa ausência de resposta que produz a crise existencial. Olha que importante esse tema pós-modernismo. Se você gostou da nossa aula, não deixe de curtir, de compartilhar, acessar os nossos links, nos acompanhar nas redes sociais. É importante a sua participação, mas também é importante a sua leitura. Busque sempre a leitura do original. Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura brasileira, né, do modernismo aí, o modernismo e o pós-moderno. Então, é interessante aí, antes da gente falar sobre o pós-modernismo, né, é preciso fazer aqui uma distinção entre certos termos, né, pós-modernidade, pós-moderno, pós-modernismo, porque eles sempre confundem, né, quando se trata desse assunto aqui. Então, sobre o primeiro, ainda há bastante discussão entre os estudiosos, né, pois muitos deles acreditam aí que os aspectos relativos à modernidade, né, o capitalismo, a industrialização, a vida urbana, o governo em si, né, não foram significativamente alterados, né? Não havendo aí justificativa. Quando eu falo governos democráticos, né? Não teve aí uma justificativa para algo chamado aí de pós-modernidade. Já o segundo termo diz respeito aí à atmosfera cultural que surgiu aí por volta de 1950, né? Inclusive, essa data não é um consenso entre todos os teóricos, né? E teria trazido aí profundas mudanças ao comportamento das pessoas. Jair Ferreira dos Santos, ele resume os elementos dessa atmosfera que define aí o pós-moderno. Então, para começar, o pós-moderno, ele invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica de massa e individual, né? Visando aí a sua saturação com informações, com diversões e com serviços. Então, na era da informática, que é o tratamento computadorizado do conhecimento e da informação, lidamos mais com signos do que com coisas. Então, o motor, a explosão, detonou aí a revolução moderna há um século, né? O chip, o microprocessador, com o tamanho aí de um confete, está causando aí o reboot pós-moderno, com a tecnologia aí programada cada vez mais o dia a dia das pessoas, né? Agora, na economia, ele passeia aí pela ávida sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tem aí a sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo, né, para a sua moral hedonista. Então, os valores calcados ali no prazer de usar os bens e serviços, né, a fábrica que é suja, que é feia, aí foi um templo moderno, né, o shopping, as luzes, as cores, o altar pós-moderno. Mas foi na arte aí que o fantasma pós-moderno, ainda nos anos de 1950, começou a correr o mundo. Então, da arquitetura, ele pulou ali para a pintura, para a escultura,
e daí para o romance, né, e o resto, sempre satírico aí, né, e sem muita esperança. Então, os modernistas, vemos aí como exemplo Picasso, né, complicaram a arte por levá-la demasiadamente a sério. Então, os pós-modernistas aí queriam rir levinianamente de tudo. Então, o pós-modernismo ameaça aí encarnar hoje os estilos de vida, né, e da filosofia nas quais seja ali uma ideia tida como arquisinistra. O niilismo, o nada, né, o vazio, a ausência de valores e de sentido para a vida. Então, mortos Deus e os grandes ideais do passado, o homem moderno, ele valorizou a arte, a história, o desenvolvimento, a consciência social para se salvar. Dando adeus aí a essa ilusão, a essas ilusões, melhor dizendo, né? Então, o homem pós-moderno, ele não sabe que não existe céu, né, nem sentido para a história. E assim se entrega ao presente, né, ao prazer, ao consumo e ao individualismo. Quanto ao pós-modernismo, trata aí de um conceito que se volta mais diretamente para a produção artística e literária, né? Então, o próprio nome já estabelece ali uma ligação com o modernismo e, nesse sentido, aí, com tudo que ele significou como movimento, né, estético. Então, seria então aí o pós-modernismo, uma nova etapa do modernismo, talvez, né? Então, seria ele aí um movimento de oposição às práticas modernistas e, por isso, aí algo totalmente novo? E é esta pergunta que tentaremos responder aqui durante essa aula, né? Já que o termo tem tudo a ver com a literatura contemporânea. O que se percebe, a princípio, é que o conceito de pós-modernismo vem sempre aí atrelado ao de modernismo. De fato, os estudiosos do assunto ainda não conseguem situar com nitidez os limites que separam aí as construções artísticas designadas como pós-modernistas e aquelas rotuladas, né, de modernistas. Ocorre que a difusão da cultura de massa, a exploração do consumo, que passou ali a ser mostrada como uma necessidade, e uma necessidade aí fundamental, né, da vida humana, a questão da desesperança, né, nos grandes valores sociais, a paz, a democracia, a justiça, a igualdade social, né, a economia racial, enfim. Então, tudo isso estimulou aí o aparecimento de produções artísticas que enfocassem essas questões. Então, daí o surgimento do pós-modernismo, né, que teria aí a configuração da arte e da literatura nesse novo contexto. Entretanto, aí, muito do que é dito aí como prática pós-modernista, né, já estava presente ali no próprio modernismo, né? Então, por isso que a gente vê aí que o pós-modernismo ele pode ser entendido aí como um processo que caracteriza o desenvolvimento das manifestações estéticas, né, da cultura ocidental. Entretanto, ele se deixa perceber mais claramente em indivíduos desenvolvidos, como na França e Estados Unidos, né, do que em países menos desenvolvidos, como o caso aqui do Brasil. Então, é fato que existam, né, diferenças históricos culturais que caracterizam aí o contexto brasileiro em relação aí ao europeu e o norte-americano como um todo, né? O pós-modernismo ele pode ser entendido aí como o processo que caracteriza o desenvolvimento das manifestações estéticas da cultura ocidental. Entretanto, ele se deixa perceber mais claramente em países de maior desenvolvimento. Então, é fato que existiam diferenças históricas culturais que caracterizam aí o contexto brasileiro com relação ao europeu e norte-americano. Então, a gente pode ver o pós-modernismo como uma intensificação dos traços da modernidade, né? Portanto, torna-se necessário um breve esclarecimento sobre como se configurou aí o estilo modernista brasileiro na literatura, para só assim a gente poder falar do pós-modernismo e suas características, né? O cartaz anunciando aí o último dia da Semana da Arte Moderna, né?
no Brasil, o modernismo tem como marco aí simbólico esta semana, né, que foi realizada em São Paulo, como eu já coloquei para vocês aí nas aulas anteriores, em 1922. Então, foi um movimento aí de grande importância para a literatura no país. É considerado, obviamente, aí um difusor de águas aí na história e da cultura brasileira, né? Então, segundo o professor Alfred Boss, a semana foi, ao mesmo tempo, o ponto de encontro aí das várias tendências modernas, que desde a Primeira Guerra, né, se viam firmando aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas, manifestos, né? Numa palavra, o seu desdobra-se em viva realidade cultural. Segundo Ítalo e Morricone, né, do modernismo, é igual à modernização mais conscientização nacional, né? Então, é o Brasil ajustando ali as lentes, né, que se focam ali para outros contextos na realidade, né? Então, o Brasil, para poder olhar, né, a si mesmo. Então, dele aí nascem as bases contemporâneas da autoestima brasileira. A literatura modernista no Brasil assumiu aspectos bem peculiares, né? Só em certa medida aí, provenientes da moderna literatura feita na Europa, autores ali como Oswald de Andrade, né, consciente aí da situação de estagnação em que se encontravam, né, as letras brasileiras, foi beber algumas ideias nas diversas correntes aí da vanguarda europeia. Então, ao contrário da literatura dos estilos anteriores, né, que dava ali certa forma, não passava de adaptações europeias, o modernismo ele defendia a antropofagia, né, a metáfora, para poder representar aí a digestão da cultura estrangeira que estava sendo importada. Então, se nesse processo de assimilação seletiva, de um lado se expurgava aí a tradição autoritária, né, de teor colonialista, centralizador, do outro se valorizava ali a tradição popular, regional, em suas múltiplas facetas, né? Fatos que se confeririam ali ao movimento um caráter sui generis, distinguindo-o do chamado modernismo da tradição ocidental e até aproximando aí, de certo modo, de algumas vertentes, né, no que hoje vem sendo arrolado aí sobre a designação genérica do pós-modernismo. Então, o pós-modernismo é um termo aí de periodização artística e literária, e é o que vem depois do modernismo. Então, no sentido amplo dessa palavra, abrangendo suas três fases. Primeiro, modernismo aí dos anos 20, modernismo aí dos anos 30 até 45, modernismo canônico, né, de meados aí dos anos 40 e 60. Então, desta forma, é fato assinalar que o modernismo brasileiro não foi radical, né? Alguns traços já explorados aí pelo modernismo continuam, outros se modificaram, né? Não houve aí uma ruptura efetivamente significativa, né? O que reafirma aí a natureza duvidosa de qualquer classificação definitiva acerca do tema. Então, na produção literária da segunda metade aí do século XX, especialmente aí a dos anos 70 e 80, visualizamos claramente aí as marcas da continuidade anteriormente comentada. Então, a ficção brasileira aí dos anos 70 e 80, de acordo com Coutinho, caracteriza-se por uma pluralidade de tendências e, embora a maioria delas contenha ali uma série de aspectos comuns, em comum, né, o que poderíamos aí designar de estética do pós-modernismo, vale observar que tais aspectos variam significativamente aí de uma para outra, né, tornando aí nitidamente mais frequente nos outros autores que se destacam aí nos anos 80 ou nas obras mais recentes, né, daqueles que já haviam se consagrado antes. Para entender aí quais são as características que percorrem aí as produções estéticas pós-modernistas, né, não há como considerá-las aí a partir do modernismo, pois elas dão continuidade a aspectos desta tendência. E, em alguns casos, apenas radicalizam aí certos procedimentos adotados pelos modernistas, tomando aí por base o esquema que Jair Ferreira dos Santos apresenta, né? A gente vê aí a semelhança e a diferença
entre os dois movimentos. Então, como é que seria isso daqui? O modernismo, a gente tem aí uma cultura elevada, né? E no pós-modernismo, o cotidiano banalizado. No modernismo, a arte. No pós-modernismo, a anti-arte. No modernismo, a estetização. E no pós-modernismo, a desestetização, né? Enquanto que no modernismo a gente tem a interpretação, a obra, a originalidade, a forma e a abstração, a gente tem no pós-modernismo aí a desestetização, a apresentação e o processo pastiche, né? Enquanto que no pós-modernismo a gente tem um conteúdo, uma configuração, uma fácil compreensão, né? Um jogo com a arte, a gente vai ter aqui no modernismo, né? Uma obra, uma originalidade, uma abstração, um hermetismo, né? Um conhecimento superior, uma oposição ao público e uma crítica cultural, né? Que seria a afirmação da arte, bem contrário ao pós-modernismo, onde que se tem aqui o jogo com a arte, a participação do público, enquanto o modernismo se opõe ao público, o pós-modernismo participa, né? O público participa. E com os comentários cômicos, né? Sem a crítica cultural, e com a desvalorização da obra e do autor no pós-modernismo, onde que no modernismo a gente tem a afirmação da arte. Então, o esquema aí apresentado para vocês em slide apresenta aí os principais elementos que diferenciam o modernismo e o pós-modernismo. Contudo, em muitos casos, não se trata exatamente aí de uma oposição entre o primeiro e o segundo, né? Já que o pós-modernismo ele toma aí vários dos procedimentos modernistas e lhes dá ali, recebe ali uma nova forma, né? Para poder se criar esse sentido aí, né? A gente pode perceber aqui que esses itens, eles revelam, né, sobre essas estéticas, né, em cada movimento, em cada situação aí, né, como a gente pode destacar em alguns pontos, né? Então, por exemplo, a cultura elevada e o cotidiano banalizado, né? Então, quando o Santos fala aí em cultura elevada no modernismo, ele quer dizer que, apesar de trabalharem aí, em situações do dia a dia, os modernistas ainda viam, né, a arte aí como algo sublime. Então, no pós-modernismo, a arte é muitas das vezes encarada aí, né, da mesma forma como qualquer outra prática cotidiana, confundindo aí com as atividades banais do dia a dia, né? A arte e a anti-arte também, que é colocada aí também nesse contexto dele, né? Da confusão entre a arte e as atividades banais, decorre ali a ideia da arte e a anti-arte. Apesar de toda a subversão realizada aí no modernismo, né, o objeto artístico ele continuou ali sendo elaborado, sendo construído ali como um todo, né? Pelo menos do ponto de vista material, a partir aí dos elementos próprios de cada arte, né? A tinta para pintura, a mármore, o gesso, a madeira, o bronze, entre outros, né? Para a escultura, as imagens tomadas aí de certos ângulos pela câmera, né? Para com a fotografia e com o cinema, os sons extraídos aí dos instrumentos musicais para a música, então palavras para a literatura. No pós-modernismo, não há uma subversão aí do ponto de vista do próprio uso dos materiais, né? Os aspectos formais desse estilo vai fazer a literatura baseada em questões que a gente percebe dentro de uma intertextualidade, né? De uma ironia, da esquizofrenia. Então, questionamentos aí do racionalismo pela exploração de outros níveis da realidade, né? Anseios aí pela pluralidade, a ênfase aí no cotidiano, uma retomada aí do texto do passado, né? Acentuando aí a fragmentação do texto e da polifonia de vozes, né? Intensificação do lúdico, da criação literária, né? Androgenia, hedonismo, exaltação do prazer, a presença do humor, a pastiche, né? A utilização deliberada ali da intertextualidade, o ecletismo estilístico, né? Exercício aí da metalinguagem, fragmentarismo estrutural. Então, na narrativa, há uma autoconsciência, aí uma autorreflexão, né, da radicalização
de posições antirracionalistas e antiburguesas, dentre outras. Então, o pós-modernismo, como expressão literária aí, vive sobre o signo da multiplicidade. Então, é um monte de estilos convivendo aí sem briga, no mesmo saco, né? Não há muita hierarquia. É claro que não há uma fórmula única, né? Enfim, por isso aí, joias pós-modernas pintam bem diferentes umas das outras, né? Por toda parte. Autores aí como Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Adélia Prado, Lia Luft, né? Hilda Hilst, Virginia Woolf, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Caio Fernando de Abreu destacam-se, né, por possuírem esse estilo, onde que a gente vê claramente aí as atitudes modernistas, né, umas estabilizadas e sedimentadas e outras intensificadas, né, e redimensionadas aí, mas que sem dúvida podem ser reconhecidas aí na sua diferença, tornando esse estilo ali eminentemente autêntico, né? Então a gente vê aí todas essas situações, mas é claro, né? Não preciso deixar aqui as principais características para vocês, antes da gente ir para a fala da especialização aqui, mais lúdica para vocês, é entender, né? Quando se fala, nós estamos falando de uma crítica social, da ironia, da intertextualidade, da metalinguagem, do humor, né? A ênfase no cotidiano, na realidade, umas reflexões filosóficas sobre os problemas da atualidade, né? E a intensificação aí do lúdico. Por hora, né, eu dou pausa para vocês, para que a gente retome aí agora, logo no nosso módulo 4, a dar prosseguimento aí às temáticas do nosso curso, da nossa... Olá, alunos e alunas de estudos de literatura em língua portuguesa. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, vamos conversar sobre os movimentos estéticos do século XX, modernismo, pós-modernismo e contemporaneidade. Estão preparados? Vamos lá. Bem, quando nós pensamos sobre os modernismos do século XX, eles estão relacionados ao auge da modernidade. Então, esse momento, não é, de desenvolvimento da indústria, da urbanização, da tecnologia, da ciência e do progresso, sendo que a capital intelectual e artística desse momento, desde o romantismo, aliás, vai ser Paris. Vejam nessa imagem como Paris já pode ser pensada como uma grande cidade. Bem, essas transformações, essa multiplicidade da vida moderna, vai se traduzir também em uma multiplicidade de tendências, sendo que o que nós pensamos como vanguardas artísticas começam mais ou menos em torno de 1870, durando até 1950 e tendo seu período áureo entre 1910 e 1930. Podemos pensar o impressionismo, certo? Já ali na segunda metade do século XIX, como um momento de transição, não é? Entre uma arte ainda acadêmica e uma arte já modernista. Alguns dizem que o impressionismo foi uma das primeiras vanguardas. Uma outra vanguarda que nós temos, ainda no século XIX, vai ser o expressionismo, não é? Tenho aqui o exemplo, o quadro O Grito, do norueguês Edvard Munch, e na literatura posso pensar já a publicação de um livro como As Flores do Mal, do poeta francês Baudelaire, como um princípio já do que vai se conhecer como poesia moderna. De todo modo, o século XX vai ser de fato a grande manifestação, o grande momento de manifestação dos modernismos, não é? Pensando aqui as vanguardas desse momento. Então, eu vou ter, por exemplo, o dadaísmo, não é? Tenho aqui o exemplo, a fonte, do Marcel Duchamp, o cubismo, não é?
Por exemplo, Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, no qual eu tenho uma decomposição, certo, da representação, geometricamente, e se vocês notarem os rostos, eu tenho inspiração nas máscaras africanas, porque se busca renovar as artes, inclusive por meio de outras inspirações que não sejam europeias, e tenho também o surrealismo, não é? Como exemplo, o quadro A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. O surrealismo foi a última grande vanguarda, sendo que eu tive outras, não é? Que eu não mencionei. Pois bem, modernismo, modernismos. As vanguardas foram tendências dissonantes, animadas pelo mesmo espírito iconoclasta, ou seja, o mesmo espírito de renovação com relação aos padrões de produção artística e de representação do real e também com relação aos cânones artísticos do seu tempo. Nesse sentido, os artistas de vanguarda, eles representavam um resgate do individualismo romântico, despido de seu sentimentalismo e idealismo característicos, voltado a uma expressão livre e original. As vanguardas, elas tiveram, então, seu desenvolvimento entre 1870 e 1950, mas sua influência se faz sentir até a contemporaneidade, como nós podemos ver, por exemplo, nos grafites, que são o tema do desafio da semana. Pois bem, e em literatura, como que isso vai acontecer de forma específica? Trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o poema Cota Zero, de Carlos Drummond de Andrade, não é um poeta brasileiro, no qual eu tenho stop, a vida parou, ou foi o automóvel? Vejam, na literatura e na poesia especificamente eu tenho os versos livres, sem métrica e sem rima, eu tenho um certo humor e uma abordagem da velocidade e da percepção e dos fenômenos da vida moderna, inclusive no Brasil, certo? Então, se nós pensarmos o modernismo brasileiro propriamente, e aqui nós temos o texto base da semana, do Antônio Cândido, Literatura e Cultura, de 1900 a 1945, no qual ele vai contar para a gente como que, vejam, o modernismo brasileiro, ou não é aquilo que antecedeu o modernismo, aconteceu em meio a uma produção ainda realista, naturalista, a uma forte influência do simbolismo, certo? E a um certo, né, uma produção, não é, que vai ser chamada, então, essa produção, não é, do começo do século XX até a Semana de Arte Moderna, de pré-modernismo. Então, eu tenho escritores que são ainda realistas naturalistas, como o Lima Barreto, Euclides da Cunha, já com algumas inovações de linguagem e de tema, um poeta como Augusto dos Anjos, que é simbolista, mas que tem elementos que já são modernos, e o escritor Graça Aranha, que foi um escritor cujo romance Canaã pode ser considerado impressionista. Nosso modernismo, então, ele teve uma influência, não é, do naturalismo convencional e do idealismo simbolista, certo, nos seus avanços. Apresentou uma pesquisa lírica, tanto no plano dos temas quanto dos meios formais, não é? Ou seja, o romance busca inovações como a fragmentação, inovações de ponto de vista narrativo. Na poesia, então, eu tenho o verso livre, outros temas literários, no sentido de valorizar a sociedade moderna e atualizar as letras nacionais. Vejamos o que o Antônio Cândido afirma a respeito disso, considerando que o nosso grande marco, não é, do modernismo brasileiro vai ser a Semana de Arte Moderna de 1922. Antônio Cândido vai dizer o seguinte: é uma retomada, porém, que aparece sobretudo como ruptura. E realmente o é, se atentarmos para o fato de que o plano em que se dá é bem diverso.
Na pesquisa lírica, por exemplo, em lugar do idealismo vagamente esotérico e decadente do simbolismo, né, veremos um apelo às camadas profundas do inconsciente coletivo e pessoal. O nosso modernismo importa essencialmente, em sua fase heróica, não é a fase de 22, na libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Então, se nós pensarmos, por exemplo, não é um manifesto como o Manifesto Pau-Brasil, de 1924, ele vai propor uma língua, não é, literária que seja brasileira, certo? Que incorpore os erros gramaticais, que incorpore a nossa maneira de falar, uma literatura que incorpore temas populares, como o samba, não é? Uma cultura que seja nossa, em vez de uma cultura que seja europeia. Muito embora se admita que, não é? A antropofagia que vai vir depois, em 1928, e aqui eu trago também a revista de antropofagia, sendo que esses dois manifestos foram capitaneados pelo escritor Oswald de Andrade. A ideia da antropofagia, como vocês já estudaram, certo, em literatura e cultura brasileira, ela vai admitir a influência europeia, a influência das vanguardas europeias, que no nosso modernismo foi muito marcante, principalmente por meio do futurismo, não é que chegou até nós, mas deglutindo essas influências. Então, a antropofagia é o quê? A deglutição do alheio. Nós deglutimos as influências das vanguardas, mas abordando o Brasil. Vejam, aqui eu tenho um aspecto nacionalista que retorna, porém, novamente, sem o sentimentalismo e o idealismo românticos. Bem, aqui eu tenho um exemplo, não é, que é um poema do Mário de Andrade, que está nos nossos slides, tudo bem? Eu só vou comentar, porque eu tenho muitos conteúdos para vocês hoje. E nesse poema, o Trovador, leiam e percebam como. Eu tenho, então, influência do simbolismo pela musicalidade, pela sugestão, e já se coloca aqui a contradição de ser um tupi tangendo um alaúde, ou seja, é uma poesia brasileira que tem influência europeia, o alaúde é um instrumento musical português, tocado por um indígena, não é? De uma etnia brasileira. Então, eu tenho essa mistura, certo? Do elemento nacional com a estética estrangeira e, nesse contexto, europeia. Um outro poema também que eu trago para vocês nos slides, ele se chama Pobre Animária, certo? E esse poema é do Oswald de Andrade, outro grande, não é, modernista da primeira geração, e nele eu tenho o contraste entre o urbano, o moderno, do bonde, certo? Do motorneiro, não é? Que leva advogados para os escritórios, e o cavalo e a carroça, ou seja, o nosso modernismo também tem uma consciência, ainda não tão bem colocada, mas depois muito forte, da contradição entre atraso e progresso, que marca a nossa sociedade até hoje. Então, por mais que se pensasse em uma sociedade brasileira moderna, ainda se pensa como ela ainda tem elementos do Brasil rural, certo? Ou elementos, inclusive, que remontam à colonização portuguesa. Bem, as gerações, não é, dos modernismos brasileiros, elas vão manifestar de maneiras diferentes esses aspectos que eu trago para vocês. Então, nós pensamos que nós temos uma primeira geração, que é a geração de 1922, que é a geração da Semana de Arte Moderna, não é? A geração do Oswald, do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira, do Menotti Del Picchia, não é? Que é uma geração que busca, de fato, uma ruptura com as belas artes brasileiras,
com o realismo, considerado conservador, e que propõe novas representações de Brasil, de um Brasil diverso etnicamente, de um Brasil que seja popular, de uma linguagem brasileira, de um verso que tenha, né, no caso da poesia, experimentação e releitura da nossa própria história. Por sua vez, a geração seguinte, que é a geração de 30, é uma geração mais política, é uma geração mais consciente de questões histórico-sociais, políticas, sejam urbanas, sejam regionais, não é? Então, uma produção que, principalmente no caso do que começou a se chamar, não é? O que veio a se chamar de regionalismo, é uma produção preocupada com os dramas sociais do país. E depois eu tenho uma geração de 45 que está mais preocupada com a palavra, sem deixar, entretanto, de falar de Brasil. Por exemplo, então vejam, né? Geração de 22 eu vou ter principalmente, não é? Na prosa, tá? Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, Mário de Andrade e Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. Numa geração de 30, eu vou ter a produção marcada, não é? Pelos escritores nordestinos, que trazem uma representação, então, do subdesenvolvimento, do atraso, não é? Dessas regiões que estão fora do eixo sul-sudeste, como é o caso de Jorge Amado, de José Lins do Rego, de Graciliano Ramos. E já numa terceira geração, certo? Eu tenho, então, a poesia do João Cabral de Melo Neto, a prosa de uma Clarice Lispector, né, que é essa prosa introspectiva, essa prosa que a linguagem, não é, a subjetividade, ela deforma a narração, certo? E a inventividade linguística, mística, maravilhosa de um João Guimarães Rosa, já desde os anos 40, certo? Aqui eu trago para vocês, então, um poema do João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra, no qual vocês podem perceber que é uma poesia que não é fixa mais, mas que já propõe uma certa regularidade, não é? Pelo menos de métrica, que propõe uma rima feita de rima interna, uma outra rima ocasional, mas que é uma poesia também muito substantiva, muito calculada, não é? Então, é essa poesia da palavra que não deixa de falar sobre como, não é? Se eu tenho uma educação pela pedra no poema, na linguagem, eu também tenho uma educação pela pedra na alma, que é a educação pela pedra do sertão brasileiro. Bem, a partir daí, não é? Se eu pensar, né, um Brasil que se desenvolve já nos anos 50, porque vejam, né, todo o nosso modernismo ele vai se desenvolver durante, né, a Primeira República, depois Estado Novo, e aí eu vou ter então um auge desse processo de modernização de país já nos anos 50, que é quando eu tenho a construção de Brasília, que é quando eu tenho a chegada da televisão, que é quando eu tenho a invenção da bossa nova, que acho que vai ser o nosso primeiro estilo musical internacional, não é? E aí a arte também começa a se transformar. Tudo bem, pessoal? A partir de então, não é? Eu já começo a poder pensar no princípio de um pós-modernismo. Vejam, a partir daí nós temos algumas escolhas, não é? Então eu tenho um modernismo predominante na primeira metade do século XX, que o modernismo, pessoal, ele existe até hoje, de certa maneira, não é? Ele é muito influente nas artes e na cultura. De todo modo, tem alguns desenvolvimentos das sociedades e das próprias artes que começam a demandar uma nova periodização. O que se resolve num primeiro momento? Ora, o que vem depois de um modernismo é um pós-modernismo, porque tem muito de modernismo aí e é uma outra coisa diferente. Isso, entretanto, tem sido colocado em xeque. Então, tem críticos e teóricos, por exemplo, que já pensam o pós-modernismo como algo dentro do que nós chamamos de contemporaneidade. Tem outros que pensam que existiu um pós-modernismo, após o modernismo, e hoje, já no século XXI, que nós vivemos uma contemporaneidade.
E tem aqueles que pensam que nós vivemos um pós-modernismo até hoje. Tudo bem? Eu vou tentar traçar esses conceitos sem colocar uma periodização, não é, de fato, embora a minha tendência seja pensar um pós-modernismo como parte de uma contemporaneidade, que é uma periodização que está em curso, não é? E vocês, como professores, vão pesquisar e usar na sala de aula a periodização escolhida pelo material didático. Vejam, eu não vou cobrar essa precisão nessa disciplina porque ela não existe ainda nos estudos literários. De todo modo, um pós-modernismo começaria a existir a partir dos anos 50, particularmente nos Estados Unidos, quando eu tenho, então, período pós-guerra, eu vou ter um desenvolvimento de uma sociedade de consumo, o avanço da cultura de massa, sobretudo via televisão, tem o desenvolvimento de novas linguagens artísticas, sobretudo contaminadas pela linguagem da cultura de massa, pela linguagem da propaganda. E no Brasil, eu começo a ter um pós-modernismo que se desenha em convivência com o modernismo que está se desenvolvendo também, porque os escritores não morrem, né, gente? Eles vivem, o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, viveu até os anos 80, né? Mas eu tenho um pós-modernismo que se desenvolve aqui mais ou menos a partir dos anos 60, da ditadura militar, quando eu tenho uma modernização mais acelerada no sentido de criação de uma sociedade de consumo. Bom, quando nós pensamos, num pós-modernismo, é importante a gente pensar, como que se desenvolve mundialmente uma pop art, que vai ser o quê? Uma arte institucionalizada que está incorporando elementos da indústria cultural, como é o caso da arte de um Andy Warhol, de um Basquiat, já nos anos 80, de um Roy Lichtenstein, não é? Que aqui, no caso, vocês podem perceber, o quadro do Roy está recriando histórias em quadrinhos. Bem, em termos gerais, a partir de um pós-modernismo, eu tenho também a institucionalização, ou melhor, a fixação até a criação de novas linguagens artísticas, que já se desenham desde o modernismo, mas se fixam em um pós-modernismo. Então, por exemplo, eu tenho a performance, certo? A instalação, a videoarte, a fotografia como arte, e até mesmo uma arte que se veste, como é o caso do Parangolé, do Hélio Oiticica, que vocês podem ver aqui, que é esse homem com essa vestimenta, pensando como uma arte móvel. Por sua vez, na literatura, no Brasil, a partir dos anos 60, então eu tenho uma produção que vai, desde um realismo brutalista na prosa, por exemplo, na literatura de um Rubem Fonseca, de um Dalton Trevisan, até uma poesia que é presentista, que é nihilista, como é o caso, que é lúdica, como é o caso de Cacaso, de Paulo Leminski, entre outros exemplos que eu vou aprofundar na próxima semana, certo? Hoje o que eu quis fazer foi um panorama, sendo que na nossa próxima videoaula nós vamos abordar movimentos estéticos de transição ou mais aderentes já ao que a gente pode entender como pós-modernismo, que são a poesia concreta e o tropicalismo. Bom, pessoal, até a próxima videoaula, então. Até logo, um abraço a todos e todas.